Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para falar sobre a ilusão do equilíbrio, né? Olá, Antônio, Sil, Cris, bem-vindos, D. Mariotti, Acratacalon, Gisele, Ingrid, bem-vindos, Maria. Um prazer ter vocês aqui, Catiane. É bom ter um pessoal que sempre vem com frequência, adoro. Vivian. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Daiane. É uma coisa muito importante ter vocês aqui, né? Essas lives existem para vocês, pra gente poder dividir um pouquinho conhecimento. Olá, Breno. Se vocês quiserem colocar nos comentários aí de onde vocês estão, onde é que vocês estão assistindo, que lugar do Brasil, do mundo que vocês estão assistindo. Xande, bem-vindo. Carol, que bom falar com todo mundo aqui. Bom, primeiro, se vocês acham que alguém precisa ouvir essa live, tem aqui, ó, o aviãozinho, você compartilha no seu stories, porque aí outras pessoas também vão conseguir assistir depois da live, tá? Ainda que as pessoas não estejam ao vivo por aqui, tá bom? Então façam isso, porque tem muita gente precisando, né, ouvir sobre a integração da vida pessoal e profissional, tá? Então façam isso. Para quem quiser receber o material também que a gente preparou, o link tá na bio, então só colocar lá que vocês vão receber o material que a gente preparou. Então tô vendo aí o pessoal falando de São Paulo, Bahia, Ana Carol chegando por aqui também, bem-vinda. E a gente hoje vai falar sobre a questão da ilusão, né, do equilíbrio. Oi, Bruna, que bom ver você aqui. Então, eu costumo dizer que muita gente está falando, né, de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, mas a grande verdade é que equilíbrio por si só, ele é ilusório, não existe, né? É uma ilusão. Em que momento da sua vida você teve essas coisas equilibradas, né? É muito difícil. Então, claro que é um grupo de elementos, mas o equilíbrio de fato em que você dá a mesma quantidade de tempo, energia, esforço para sua vida e que você dá para o seu trabalho ser exatamente igual é uma ilusão, né? E a gente está entrando e as pessoas estão começando a reconhecer isso, né? Bem-vindo, oi, Xande de Curitiba, Ana Carla, Tati, boa noite, bem-vindas. Bom, já falei aqui, quem quiser tem material da live, é só colocar lá no link da bio que vocês vão conseguir baixar, tá? E a gente tá falando aqui um pouquinho sobre esse equilíbrio ilusório, né? Então, eu já tinha até feito um post há um tempo atrás falando um pouco sobre isso, né? Que na verdade não existe a integração, né? Na verdade, o que a gente precisa olhar é a integração, não o equilíbrio, porque o equilíbrio não existe, é uma ilusão. As pessoas falam, eu quero ter mais equilíbrio na vida pessoal e trabalho. Gente, desculpa. Muda a palavra, porque a gente consegue mudar a nossa cabeça também, porque não existe equilíbrio, tá? Pô, vamos parar com essa ilusão. A gente foi criado achando que existe equilíbrio. Não existe. É mentira. Contaram uma mentira pra gente, tá? Então nunca a gente vai ter a mesma quantidade de tempo e esforço na vida quanto a gente vai ter no trabalho exatamente igual para ficar tudo equilibrado direitinho. Uma ilusão isso, tá? Então isso é muito importante que a gente entenda. E a tendência agora que a gente está falando, né, que o mundo do futuro do trabalho está falando, principalmente no momento pós-pandemia, né, em que a gente percebeu a importância, percebeu que a nossa identidade não é só uma identidade do trabalho, a gente está saindo da palavra equilíbrio e indo para uma palavra que se chama integração. Tá? Então, como é que a gente integra, né, a vida pessoal e a vida profissional? E uma coisa importante, né, que eu acho fundamental, que eu acho que muita gente esquece até, né, é que o trabalho é parte da vida, né? Então, quando a gente pensa em integração, né, a gente está falando de integração de parte da vida fundamental. Então, o trabalho é parte da nossa vida, a gente precisa entender isso, mas ele não é só, ele não é a única parte relevante da nossa vida. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue tirar significado, propósito e até muito mais felicidade de várias outras áreas da nossa vida, tá?
Então isso é muito importante pra gente entender, e a gente tá vivendo um momento em que não se fala mais em equilíbrio, vida pessoal e profissional, tá? Então eu tô aqui falando pra vocês direto do Vale do Silício, e é uma discussão muito, muito grande que a gente tem vendo, que eu tenho visto aqui várias pessoas e várias empresas, né, mudando a forma que elas enxergam isso, justamente porque perceberam que o próprio conceito de equilíbrio tá errado, né? Então a primeira coisa importante é a gente entender que o trabalho é parte da vida, né? Só que ele não é a vida inteira. Eu acho que uma coisa que ficou muito clara, e a pandemia deixou e ajudou nisso, foi que a gente olhou pra gente e reviu a nossa identidade. A minha identidade, eu como Tônia, né? O que eu sou? O que eu sou além do que eu faço? Né? Até deixei essa provocação lá no Twitter hoje, fiz um tweet sobre isso. E aí eu deixo essa provocação aqui pra vocês. Então, queria que vocês pensassem sobre isso e refletissem sobre isso, né? Quem é você sem dizer o que você faz, né? Porque o trabalho é sim uma parte da vida, uma parte fundamental, mas ela por si só não define a nossa identidade como um todo, né? Então tô vendo aí um monte de gente entrando: Fernando, Lucas, Renata, Guilherme, Tânia, Kate, Robert, Juliana, Fi, doutora Fernanda, Thaís, muito bem-vindos todo mundo. Tava falando aqui pro pessoal que se você quiser o material, é só o link tá na bio, tá? Então vai ter um material, um PDF para vocês baixarem. E se você achar que tem mais gente precisando ouvir falar sobre integração da vida pessoal e profissional, tem aqui, ó, esse aviãozinho que você compartilha e mais gente pode ouvir a live, ainda que as pessoas não estejam agora online, tá? Então, assim, como é que a gente cria esse espaço da gente sair desse momento, né, desse lugar em que a gente está falando de equilíbrio e ir para um momento de integração? Como é que a gente integra isso tudo, né? Como é que a gente cria espaço, né, para ter tudo que a gente quer numa vida, né, que a gente possa ter uma integração da vida pessoal e profissional, né? Na verdade, assim, a gente fala isso para deixar mais claro, mas não existe isso, né? A gente não é separado, não somos um ser profissional e um ser pessoal, somos um ser só. E por isso que a palavra integração faz muito mais sentido do que a palavra equilíbrio, né? Então esse é outro motivo, né? Quando a gente fala em equilíbrio, a gente muitas vezes, né, era um conceito em que se tinha uma ideia de que a gente deixava separado, né? A gente deixava separado a vida pessoal da vida profissional. E a grande verdade é que isso afetava o nosso bem-estar também, porque a gente não podia ser a gente mesmo no ambiente de trabalho, né? A pandemia, de certa forma, ela permitiu que a gente levasse, na verdade, né, as pessoas começaram a entrar uma nas casas das outras com um trabalho remoto, e isso permitiu com que a gente fosse um pouco mais humano, um pouco mais, demonstrasse um pouco mais da nossa humanização, né? Então, de certa forma, isso ficou claro. Quando a gente fala de integração, a gente entra num lugar em que o trabalho antes, né, tinha um horário para começar, um horário para terminar, o horário do almoço, né? E era muito mais estruturado nesse sentido. Agora, quando a gente fala de integração, ela tem um lugar em que você mescla o pessoal e o profissional, as suas responsabilidades pessoais e profissionais, né? Então, você tem um trabalho, muitas vezes, que você não precisa estar online fazendo reunião o tempo todo, né? Você tem sim alguns horários de reunião que ok, você tá online, você precisa estar lá, mas tem momentos que você pode fazer um trabalho assíncrono também. Mas entre uma reunião e outra, você bota lá a sua roupa para lavar, você resolve uma coisa em casa, você liga pro médico para agendar uma consulta, você liga para sua mãe porque tá precisando falar, você vai resolver uma coisa na rua com o celular, né? Então, como é que você faz essa integração? Então, a palavra integração, ela traz um pouco da questão de como é que você ganha maior flexibilidade, né? Que inclusive muitas pesquisas já saíram falando que as pessoas procuram hoje no mercado de trabalho flexibilidade, então muita gente quer o trabalho remoto, não por não ter que ir para o escritório, mas sim porque isso permite a flexibilidade. Essa flexibilidade está totalmente relacionada à questão da integração, né, que eu tô falando aqui, da vida pessoal e profissional.
né? Então, em vez de você ter uma clareza muito grande, né? Esse é meu tempo pessoal e esse é meu tempo de trabalho, você pode mesclar essas coisas, né? Então você consegue, na verdade, lidar com essas responsabilidades no momento em que funciona melhor para vocês, né? Então, quem tem filhos, por exemplo, entende muito bem do que eu tô falando, né? A hora de buscar o filho na escola, de buscar na creche ou coisas assim, às vezes é no meio do seu horário de trabalho. Com a flexibilidade, isso permite você integrar um pouco mais, você fazer um call enquanto você está dirigindo para lá, ou você pegar o seu filho, conseguir ir com o seu filho e tirar uma hora do almoço num horário diferente, e poder brincar um pouco com o seu filho. Então, tirar, de repente, um bloco de horas maior no meio do dia e depois trabalhar mais no fim do dia, trabalhar de forma mais assíncrona, né? Então, acho que esse é um conceito que está sendo mais falado aqui no Vale do Silício, né? E as pessoas estão buscando justamente isso. Tem gente que prefere ter uma clareza maior, né, do limite, né, dessa linha em que define aqui acaba minha vida pessoal e aqui acaba da minha vida profissional. Mas a grande verdade é porque as coisas não são tão claras assim na vida, né? A gente não tem o preto no branco, as definições não são tão claras, porque eventualmente você vai precisar ligar pro médico ou ir pro médico no meio do seu horário de trabalho, ou resolver um negócio aqui no mercado, ou ir, né, resolver um documento ali, renovar uma carteira, sei lá, qualquer que seja a situação. Então, muita gente prefere essa clareza, né, a clareza desses limites, né, e porque tem medo também de que uma coisa entre muito na outra, né, então por isso que é muito importante a gente ter também muita maturidade para entender o que funciona, porque com esses limites mais fluidos, né, a gente precisa integrar e deixar mais claro o que funciona ou não para cada um, né? Então, por um lado, quando a gente fala de o horário de trabalho pré-estabelecido e depois é seu trabalho, né? Isso, a grande verdade é que, assim, muitas vezes, agora com celular, né? A gente com um computador em casa e tudo isso, esse limite, ele não existe, né? Vamos ser honesto e sincero, né? Mas muitas vezes ele pode ser importante para você. Por mais que eu possa trabalhar até tarde, eu determino uma hora para mim, que é a hora que eu fecho o meu computador, a não ser que eu tenha alguma reunião importante, alguma coisa que eu precise entregar depois, mas depois daquele horário eu não uso mais o meu computador, é um tempo para mim, né? Eventualmente eu respondo mensagem, tudo isso, mas eu não abro o computador para engajar numa tarefa, né, que exija mais tempo, né? E eu acho que um dos grandes benefícios da questão da integração é a flexibilidade, como eu falei, né? Ele ajuda as pessoas a coordenar suas próprias agendas e responsabilidades de um jeito mais produtivo, que funcione para todo mundo. E isso, obviamente, abraça a questão da diversidade muito grande, né? Muita gente, a gente viu isso na pandemia, muita gente com responsabilidade de cuidador, né? Tanto de pessoas mais velhas quanto de criança, por exemplo. Então a flexibilidade passa a ser uma das moedas mais relevantes, né, quando a gente está falando de mercado de trabalho, né? Inclusive, muitas empresas estão repensando, né, as vagas que tem, se pode ser remoto, se pode ser flexível, ou o trabalho híbrido, né? Porque as pessoas estão valorizando, perceberam, né, com a pandemia, que essa flexibilidade ela é muito importante, muito relevante. Então, de certa forma, elas valorizam uma coisa que elas não tinham antes, né? Então, essa é uma moeda muito fundamental. Então, para quem é da área de RH, assim, pensar muito sobre a questão da flexibilidade, qual tipo de trabalho, qual tipo de cargo que faz sentido, né? Na verdade, ter essa flexibilidade. Até porque, dependendo do lugar que você tá, o tempo que você demora para chegar no escritório pode ser muito, muito grande, né? Então, isso acaba atrapalhando, né? Então, eu acho que tem essa questão da integração que para mim é fundamental, e por trás disso tem a questão da flexibilidade, a questão da diversidade, porque a gente abraça uma maior quantidade de pessoas, né? E eu acho que, assim, o maior propósito disso, né, é a gente, primeiro, entender que o equilíbrio é uma ilusão, né? Não existe, gente, não existe. Se você está buscando equilíbrio, vida pessoal e profissional,
pode parar, porque você nunca vai alcançar, é uma ilusão, você vai ficar achando que tá sempre ruim, tá? Então, eu acho que esse é a primeira mudança de mindset que a gente precisa ter para poder entender de que, de fato, a própria ideia de equilíbrio, ela é errada, né? Então, o maior propósito, a maior questão, o maior ganho que a gente tem quando a gente fala de integração é aumentar a sensação de bem-estar, de eficiência e aumentar o nosso... diminuir o estresse, né? Porque às vezes a gente tem um monte de coisa para fazer ou pequenas coisas para resolver e a gente não consegue dar conta no dia a dia porque tem que cumprir aquelas horas de trabalho, tudo. Quando a gente ganha flexibilidade, a gente acaba ganhando também um pouco mais de eficiência caso a gente faça uma boa gestão disso, né? Caso a gente consiga realmente fazer uma integração que faça sentido pra gente. E, obviamente, aumentar a sensação de bem-estar e diminuir o estresse. Então, isso tudo, quando a gente fala de integração, a gente tá falando que, assim, como é que a gente junta os dois ao mesmo tempo? Como é que eu preparo o almoço, né? E planejo aqui a minha agenda para não ter nenhuma reunião um pouquinho antes do 12:30, para que eu consiga esquentar o almoço e almoçar com a minha família. E ao mesmo tempo é fundamental que a gente também entenda o quanto isso é importante para a gente estabelecer limites também, né? Então, a integração profissional e pessoal, ela não é necessariamente uma coisa boa para todo mundo, mas eu acho que ela é fundamental quando a gente pensa em promover bem-estar, produtividade pra gente, eficiência na nossa vida pessoal e tirar e diminuir o estresse. Eu tô vendo aqui, boa noite, Tônia, conheci você na pandemia, seu conteúdo é excelente para ergonomia cognitiva e organizacional. Legal, obrigada. Queria convidar todo mundo aqui que tá assistindo para baixar o PDF lá, o link tá na bio, então baixem lá. E se tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui a perguntinha, ou nos comentários, ou mesmo nesse balãozinho com ponto de interrogação, que eu posso responder para vocês, tá? Enfim, então uma coisa muito importante também que eu acho que a gente muitas vezes esquece, e a própria forma, né, e as palavras que a gente usa. Então, assim, o fato da gente usar a palavra equilíbrio, para mim, ela já demonstra, né, uma certa frustração. Porque, dado que é uma coisa que a gente não vai alcançar nunca, uma ilusão, a gente fica naquela sensação, vou buscar o equilíbrio, e esse equilíbrio não vai chegar nunca, né? Algumas vezes você precisa abrir mão, sim, de um cargo na sua empresa para estar mais com a família. Algumas vezes você precisa, né, trabalhar mais para crescer na carreira e abrir um pouco mão do tempo que você passa com a sua família, com seus filhos, por exemplo. Então, eu acho que isso é importante. E um outro ponto fundamental é a gente entender que a nossa identidade, ela é maior do que só o trabalho, né? Só o nosso cargo do trabalho. Então, eu acho que isso pode ser muito importante. Eu acho que foi uma das grandes lições, né, que a gente aprendeu na pandemia, que assim, o trabalho não define a gente, né? Qual é o tamanho do trabalho dentro da sua vida, né? Muita gente se fez essa pergunta e está se fazendo essa pergunta ainda, né? Porque a gente foi obrigado a olhar para dentro, e quando a gente olha para dentro, a gente revê muita coisa na nossa vida, né? Então a gente olha para dentro e tá percebendo o seguinte: eu não sou o que eu faço, né? Eu sou muito mais do que eu faço, né? Então fica essa provocação aí para vocês também responder essa pergunta: quem você é, sem dizer o que você faz. Acho isso muito importante. Eu tô vendo aqui a Catiane fazendo uma pergunta: teria alguma ferramenta para avaliar a integração pessoal e profissional do paciente? Catiane, eu nem, assim, paciente nem sempre, imagino que você seja psicóloga, né? Eu não conheço uma ferramenta específica, mas eu conheço, depois você me manda uma DM, eu conheço alguma, não de assessment, né? Uma ferramenta que meça de fato, mas eu conheço algumas formas de você olhar e fazer um mapeamento da sua vida e entender se aquilo tá tendo, se a nossa vida tem equilíbrio. Uma das mais famosas é a roda da vida, né? Em que você pede pra pessoa, de fato, colocar de 0 a 10 a satisfação que ela tem em cada área da vida dela. E você vai ver, gente, olha só, quando você faz a roda da vida, você vai ver, tá longe de estar perfeita, né? E se tiver perfeito e tiver tudo na nota 1,
isso significa que tá bom? Não, significa que tá ruim. Se de 0 a 10 você deu nota 1 pra tudo, tá tudo equilibrado, tá tudo 1, mas isso é bom? Não, isso é péssimo, né? Eu prefiro que tenha um desequilíbrio maior, mas me dê mais satisfação e felicidade do que não. Então a roda da vida acaba sendo uma forma, uma ferramenta para você avaliar. Mas, de novo, eu acho que a leitura da roda da vida também é importante. A gente não pode cair na ilusão de que, putz, a roda da vida tá bem redondinha, né? Significa que tá tudo bem, que tá tudo equilibrado. Não, eu acho péssimo. Inclusive, eu até prefiro que tenha uma variação maior, justamente porque a gente tem, primeiro, oportunidade de melhorar, segundo, focar nossos esforços onde faz sentido, né? E muitas vezes focar os esforços não necessariamente na área que tá pior, focar onde a gente vê que vai ter maior impacto positivo na nossa vida, né? Então, assim, por isso que eu falo pra vocês, o equilíbrio, gente, é uma ilusão, o equilíbrio não existe. Se você tá buscando equilíbrio na sua vida, muda a meta. Muda a meta, não vai funcionar, você nunca vai chegar lá, você nunca vai ter um equilíbrio perfeito, e principalmente quando a gente fala de profissional e pessoal, né? Então, assim, passaram anos da nossa vida enganando a gente de que a gente tem que buscar o equilíbrio, que o equilíbrio que é importante, que o estresse, na hora que você alcançar o equilíbrio, você não vai ter estresse, que você vai ser mais feliz, que vai estar tudo bem. Aí o que venderam pra gente? Que a gente vai ter que achar esse equilíbrio aí. Só que esse equilíbrio não existe. Então você vai passar a sua vida o quê? Estressada? O tempo todo estressado? Buscando uma coisa que é impossível de alcançar? Não, você não vai fazer isso. Você vai integrar. Você vai entender como é que você faz para que a gente possa ter uma vida integrada, pessoal, profissional e todos os âmbitos da sua vida, para que você tenha felicidade, né? Porque no fim das contas a gente quer o quê? Aumentar o nosso bem-estar. Né? A gente não quer ficar estressado buscando uma coisa que a gente nunca vai alcançar, ilusória, né? A Tati está perguntando aqui, aplico sempre a roda da vida nos meus alunos, muito legal. O Prof. Eugênia Matos está falando equilíbrio tóxico, é isso mesmo. Esse dinheiro é meu, falando tudo equilibrado num... Pois é, tudo equilibrado num é uma bosta, né? Não é bom. A Kate falando lá, Tônia, essa mudança na mentalidade sobre vida e trabalho é tão importante para o bem-estar do ser humano. É fundamental. É fundamental, eu diria, Kátia. Eu acho que, assim, não tem como a gente continuar perpetuando essa ideia de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, assim, queria lançar um desafio para vocês, que quando vocês estiverem falando com alguém, falando das suas metas do ano, ou conversando com alguém e a pessoa fala, não, eu acho que precisa ter um equilíbrio maior, você corrige essa pessoa, não deixa ela falar equilíbrio, porque é ilusório, vender uma coisa errada pra gente, a gente tá vivendo estressado atrás de uma coisa que não existe, né? Vou ver aqui algumas perguntas. A Daiane falando, Tônia, esse equilíbrio juntamente com emoções, como fica a integração? Daiane, eu acho que justamente, né, existe ela mesma falou, existe uma cobrança pra gente ter esse equilíbrio, só que é ilusório, uma ilusão, não caiam de novo nesse lugar. E com as emoções, né, eu acho que sim, existe uma culpa, né, então muitas vezes a gente tem culpa de que a gente tá colocando muito tempo no trabalho, ou então muito tempo em casa, e aí a carreira, e a gente fica nesse lugar, né, eu acho que o grande ponto é a gente abraçar o momento da nossa vida, o momento que a gente tá agora, e ter compaixão também, né? Autocompaixão, olhar pra dentro e falar, putz, eu tô fazendo o melhor que eu posso e não dá pra ser perfeita. Eu lembro que teve um dia que eu tive uma reunião, eu tô na Califórnia, no Vale do Silício, e eu tive uma reunião com o Brasil, era uma reunião super cedo, 4 da manhã, aqui, né? Então, e muitas vezes eu não faço reunião de madrugada, eu peço só pra fazer na parte da tarde, né? E, na verdade, o que aconteceu é que eu não tava no meu... Gente, 4 da manhã, eu não tô na minha melhor forma, né? Tanto o meu pensamento não tá acordado ainda, eu diria. Então, assim, acho que é importante a gente olhar também, saber dizer não para algumas coisas, né? Falar, putz, essa hora não dá, a gente pode tentar mais tarde. E ter compaixão também, entender o momento da nossa vida e saber que, putz, não vai ser tudo perfeito sempre. Muito pelo contrário, não vai ser nunca, né? Acolher essa perfeição, acolher o momento da vida, às vezes as coisas estão mais complicadas, mas a gente também tem que ter consciência que a gente tem
uma palavra que eu acho fundamental, que se chama impermanência, né? Então, as coisas são impermanentes, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Então, quando as coisas estão ruins, ela vai passar. A gente precisa lembrar dessa palavra, impermanência. As coisas não estão aqui para ficar permanentemente. Então, ela vai passar esse momento. Eu preciso ter autocompaixão, entender que é um momento, entender que eu não sou perfeita, entender que tudo bem, tá daquele jeito. Pensa assim, como é que a sua melhor amiga falaria para você naquele momento, né? E por outro lado, saber também que as coisas boas vão passar. Às vezes tá tudo bem, tá tudo funcionando, você fala, caramba, as coisas estão fluindo e de repente pode acontecer alguma coisa que vem na vida e acontece, e a vida é isso. Então a gente precisa também ajustar. Então, acolher o momento que a gente tá e lembrar como é que a gente integra esse processo de uma forma que aumente o nosso bem-estar. Não que a gente fique enlouquecido atrás de um equilíbrio ilusório. Gente, venderam essa ideia errada. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional não existe. Esquece isso, não falem mais, tomem conta das pessoas que falam também. Não pode. O que a gente precisa fazer é integrar a vida pessoal e profissional, tá? Então, isso eu peço pra vocês. A gente faz parte agora desse movimento pra gente aumentar o bem-estar. Não adianta a gente ficar enlouquecido buscando o equilíbrio de uma coisa que não existe, só tá aumentando seu estresse, tá impactando sua saúde mental, você tá improdutivo por causa disso, ainda se culpando porque não consegue fazer bem nenhuma coisa nem outra, né? Então, vamos sair do equilíbrio, vida pessoal e profissional e ir pra integração. A palavra é integração entre vida pessoal e profissional, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, foi ótimo estar aqui. O pessoal pode ir lá no link da bio que tem um PDF com mais informação para vocês. E ó, quem quiser, aperta aqui o aviãozinho para compartilhar essa live com outras pessoas que podem ver depois. Ela fica gravada, então mesmo que o pessoal não esteja aqui, pessoas que você acha que precisam aprender sobre integração, vida pessoal e profissional. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Foi ótimo estar aqui. Adorei, foi ótimo. Obrigada. Excelentes reflexões. Hashtag Movimento Integração. É isso aí. Educar-se para compreender a perspectiva integrativa do bem-estar. Muito bom. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.